Motivação, mais uma história inspiradora, hoje sobre adoção. Adoção tardia, adoção recém-nascido. No caso, hoje a nossa convidada Thaisa. Bem-vinda, Thaisa, ao quadro Motivação. Obrigada por aceitar esse convite. Ela, na verdade, não adotou ninguém, né, Thaisa? Não, ainda não. Não? Planos temos, mas ainda não. E o que você é? Eu sou adotada também. E fui adotada com 8 meses. Meus pais estavam na fila, né? Mas é que antigamente era muito mais fácil, né? Também. Sim. Hoje existe muito mais hoje é mais burocracia, né? Muitos mais critérios. Meus pais já tinham um filho adotivo, deitavam na fila. E, na verdade, surgiu a oportunidade de pegar eu ali na época. Sim. Eles desejavam ter uma menina ou foi assim que ela... Não, foi o acaso. O acaso? Não, eles só estavam na fila, porque o meu irmão já tinha 8 anos. 8 anos? 8 anos na época. E daí já estavam na fila, daí apareceu a oportunidade. Tanto como eles estavam na fila, o abrigo ligou pra minha mãe e disse: ó, tem uma menina aqui, só que ela já tem 8 meses, vocês querem? Olha só. E 8 daí, meses. 8 meses, né? Eu fui pro abrigo, né? Hoje eu já sei toda a minha história. Eu fui pro abrigo, eu tinha 6 meses. Acabei ficando 2 meses só no abrigo. E tu sabe a tua história, por que tu foi pro abrigo? O porquê, assim, em detalhes, assim, já me contaram, né? Que eu tive contato com os meus pais biológicos. Mas sabe, assim, quando contam e meio que... Tu não quer saber? Não, tipo, não absorveu na mente, assim, sabe? Sim. Entrou... E, tipo, minha mãe, ela era menor de idade na época, ela tinha 15 anos, ela já tinha um outro filho, ela já tinha eu. Aí surgiu a história de ser filha de outro e... Zum, zum, zum na família. Mas assim, tipo, não sei, assim, exatamente. Daí foi briga por causa de padrinho. Nossa, daí te colocaram pra adoção. Sim. Que ela era menor de idade. Tu tem contato hoje com os teus irmãos biológicos também? Um deles, sim. Um deles, sim? Na verdade, sim, só uma eu não tenho contato, né, diariamente, assim. Mas os outros, é porque nenhum deles mora aqui, né? Entendi. Aí é mais difícil, tem 2 que moram em São Paulo. Um mora, acho que tá morando em Gaspar agora. E como é que foi essa... Hoje tu sabe que tu adotar, tu sempre soube, teve esse conhecimento. Sempre teve esse conhecimento? Sempre soube. É que, por ter já o meu irmão, era tão natural falar disso em casa, que a gente não teve aquele contato com uma mãe grávida, digamos, né? Então, era tão natural. Ah, você é meu filho, você veio da adoção. Simples, a gente não sabia o que era a adoção, né? Mas a gente sabia que era. Às vezes surgia assunto, talvez, na escola, mas também não recordo. Eu lembro muito das minhas primas querer me contar. E eu lembro que eu tinha aquelas casinhas de jardim, de boneca, sabe? Sim. Elas me trancaram dentro dessa casinha. Thaisa, nós temos uma coisa pra te contar, mas tu não pode fugir. Tá bom. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 aninhos. E elas trancaram a casinha e daí, Thaisa, tu é adotada? Aham, eu sei. Tipo, não sabia nem o que era. Vou te contar uma coisa, já sei. Vocês são com quantos irmãos? 3. 3? Os 3 são adotados? 3 são adotados. Então, no caso, tu foi do meio, é isso? Foi do meio, E como é que foi quando recebeu um outro bebê na casa? Tu tinha quantos anos? Eu tinha 4. 4 anos? 4 anos, é. Na verdade, a minha mãe sempre quis 2, né? E daí o terceiro veio por causa de uma promessa. Porque minha mãe, quando ela me pegou, ela descobriu um câncer e daí ela fez uma promessa. Que se ela se curasse, ela ia adotar mais um. E ela não conseguia ter filhos ou porque Nunca foram atrás. Nunca foram? Não. Eles tentaram durante um ano, mas assim, para um casal jovem, 1 ano, né? Sim. Na época era muito tempo. E daí surgiu a oportunidade de adotar, que era da vizinha, assim, que não tinha aquela, né? Que nem eu comentei antes, não tinha burocracia. Ah, então vamos pegar. E daí minha mãe disse, se eu tenho um adotado, eu não quero os outros biológicos, sabe? Aí minha mãe decidiu adotar todos eles. Gente, que história, né? Temos que chamar a mãe dela pra contar a história dela também, né? Ah, a mãe adora. Né? Porque hoje é de inspiração e incentivo, porque, claro, a gente, né? Tu tá gravidinha agora também, já tem uma menina, sabe o quanto que é ser mãe, né? Mas eu sempre falo assim, ser mãe não é só tu gerar, é tu criar, né? Tu ter as 24 horas, é as noites de sono, é a cólica, é a mamadeira, é a adaptação, é o dentinho. Ai, tudo. Cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia.
um dia diferente. E a adoção, que tu comentou assim, ainda não adotei. Tu tem esse desejo também de adotar? Temos. Assim, eu sempre pensei nisso, não sei se na minha cabeça por ser adotada, né? Por ter essa vontade de... Eu não gosto da palavra ajudar, né? Mas assim, é como se fosse uma ajuda pra criança que já está ali, que tá sem um pai e uma mãe. Sim. E se eu tenho esse amor pra dar pra uma criança que já tá ali, pra que eu vou fazer outra? É feio esse termo, mas se já tem uma ali que tá precisando, sabe? Então, na época, antes de eu engravidar da minha primeira menina, a gente tentou durante 5 anos. Engravidar? Tentamos engravidar. Olha. Fizemos tratamento, tudo, nada dava certo. E o meu marido sempre soube da minha intenção de adotar, ele nunca foi contra e tal. Mas, vamos tentar primeiro, né? Pra ver se eu... Porque eu também não sei, a gente nunca chegou e conversou com a família dele a respeito dessa opinião dele sobre a adoção, sabe? Com a minha família eu sei que não teria problema, mas com a família dele a gente nunca tocou no assunto. Mas vamos tentar. E a gente tentou 5 anos, tratamento e tudo, e não deu certo. Daí eu disse, vamos partir pra adoção mesmo, né? Tudo certo. E como foi final de 2019, ali em dezembro, que a gente tentou a parte de fertilização, e não deu certo, disse, então vamos separar os documentos e vamos encaminhar. Só que daí ali, início de 2020, fechou tudo, né? Devido à pandemia. E daí não conseguimos entregar nada de documentação. Bah. O fórum fechou e daí precisava de consulta com psicólogo, tudo para poder encaminhar, né? E a gente acabou não descartando a possibilidade, mas esquecendo por um tempo a parte de ter filhos, assim, né? Tanto adoção como biológicos. E daí foquei na faculdade, trabalho e... Daí desligou. Desliguei total. Fiquei trabalhando o dia inteiro. De tarde eu trabalho num lugar e de manhã eu dou aula. Então, ocupei a cabeça dia e noite, né? E do nada eu apareci grávida. Oi, puftim. Engravidei, gente. Do nada eu apareci grávida. Né? E, detalhe, tu não conseguia engravidar, inclusive depois que nasceu a tua menina. Quanto tempo depois tu já engravidou? Ela tinha 6 meses. 6 meses, engravidou de novo. Pra quem não conseguia engravidar... Pra quem não conseguia, tá aí, 2 agora. Tanto que quando a primeira menina nasceu, a minha médica sugeriu se eu queria voltar a tomar comprimido, se eu queria botar o DIU ou algum outro método, né? Eu disse, não, doutora, isso foi tão difícil ter a primeira, que eu disse, se vier outro, eu levanto as mãos pro céu e agradeço. A médica até olhou pra mim brincando, cuida. Eu disse, não, né? Não vai ser tão fácil assim. Demorou 5 anos tentando lá, mais a pandemia. E quando veio, levantou as mãos pro céu? Com certeza. As mãos, os pés a gente botou no chão. E agora já tá aí, quase nascendo. Quase nascendo. Querem ter um terceiro? Aquela perguntinha que todo mundo faz, né? Não tem filho, as pessoas perguntam. Quer ter filho? Tem o primeiro filho. Vai ter o segundo logo? E quando tem o segundo, pergunta, vai ter o terceiro? Agora, na verdade, não é nem vai ter o terceiro, vai ter um menino? Porque agora eu tenho a menina, tô grávida de mais uma menina. Eu disse, quando é que vem o menino? Vão tentar o menino também? É a pergunta. Hoje a gente diz que não, por enquanto, né? 2 tá bom, até porque daí tem muita coisa envolvida, adaptação né? Também, né? Tem muita coisa envolvida pra ter o terceiro filho. Mas a gente não descarta a possibilidade, porque a gente é novo ainda, então tudo pode variar. Né? Quantos anos tinha tua mãe quando ela te adotou? Tu sabes? 37. 37? E depois veio mais um. Depois veio mais então ela adotou o primeiro com 29, ali mais ou menos. Com 37 e o terceiro com quanto? 41. 41. Olha só, gente, nunca é tarde, né? Pra o pai já tinha 44. Compartilhar amor. 44, o pai já tinha. E a tua família biológica, tu teve contato depois de quanto tempo? Tu chegou a conhecer? Como é que foi essa? Sim, eu conheci eles, eu tinha 21 anos. 21. Ela ligou no meu trabalho, a minha mãe biológica. Ela sempre soube onde eu tava, sempre teve contato comigo e eu que não sabia quem era. Já tinha conversado com ela e tudo? Ela tem fotos comigo. Porque quando eu era criança, eu sempre desfilava na Oktober, né? Sim. Seja fazendo alguma propaganda, eu participava de grupo folclórico. E quando vem os turistas, eles querem tirar foto com as pessoas com traje daqui. Sim. Independente de quem seja, eles acham um traje bonito, eles querem tirar foto. Então eu tirava foto com muita gente. E numa dessas, ela tirava foto comigo. Olha só, aproveitava a oportunidade.
E a tua mãe, né? Tua mãe, mãe, Minha né? mãe, sim. Ela sabia disso? Tinha conhecimento? Ela sabia, não das que ela tinha Das foto fotos. comigo, mas ela sabia que a minha mãe biológica sabia onde eu estava. Ela foi no trabalho. Ela foi no trabalho da minha mãe. Logo depois que minha mãe me pegou, tudo. Ela foi lá. Daí minha mãe só comentou com ela assim, ó, eu não fiz nada de errado. Fiz tudo dentro da burocracia, tudo dentro da lei. Sim. O dia que você quiser conhecer ela, não, o dia que ela tiver 21 anos, você vem, você pode vir atrás dela. Se ela quiser ter contato com você, tudo bem. Mas antes disso, deixa eu criar ela do meu jeito. É pesado, assim, né? Eu ouvi falar um negócio desse. Mas eu me coloco no lugar de desespero da minha mãe. Ai, imagina, né? Porque tu tá ali, tu pegou algo pra criar, pra dar o amor, né? Sim. A tua zona de conforto. É igual quando a gente vem alguém, né, dar aquelas opinião pitaco dos filhos da gente. Sim. Né? É mais fácil criar o filho dos outros, né? Aí tu pensa, nossa, será que eu tô fazendo algo errado? Parece que alguém tá ali te querendo dar uma rédea, né? É complicado. E daí deu 21 anos? Eu fiz 21 em dezembro e em março ela me ligou. Ligou no meu trabalho, pedindo pra marcar um encontro comigo. Mas eu disse, tipo, ela não se identificou nada. Mas eu disse, eu não vou marcar um encontro, porque hoje em dia tem muito golpe, né? Eu disse, eu não vou sair da minha casa, sendo que eu não sei quem é. Eu disse, não, eu não vou sair daqui, se você não me falar quem você é e o motivo. Aí elas, não, Daí ela falou o nome dela, né? Só que com a esperança de eu saber o nome dela. Só que eu nunca soube o nome dela, eu nunca fui atrás. Eu disse, tá bom, mas o que tu quer? Eu fui literalmente curta e grossa com ela. É porque assim, era uma pessoa indiferente na Sim. tua vida, né? Que tu sabia que era adotada, mas tu não tinha conhecimento dela, né? Mas a princípio ela não tinha se identificado como minha mãe biológica no telefone. Eu disse, tá bom. Dela assim, daí depois ela falou, eu sou sua mãe. Eu, tá bom. Pra mim eu tava tratando como se fosse um trote, assim. Daí eu disse, tá, eu quero uma prova disso. Quando você vê eu e os seus irmãos, você vai saber. Eu disse, não, eu quero uma prova agora. Não vou sair da minha casa pra encontrar uma pessoa que eu não sei quem é, que tá dizendo que é minha mãe, sendo que eu... Aí ela respirou fundo e falou que ela tinha contato comigo, que ela conhecia algumas pessoas ao meu redor, que era pra eu perguntar pra essas pessoas. Eu disse, então tá, já que tu me conhece tanto assim, o dia que tu me vê na rua, tu vem me encontrar. Oi. Bem assim, desliguei o telefone. Quando eu desliguei porque tu o tava telefone... ali como se fosse um trote também, né? Sim, Tu eu não tava tinha, como né, trote. Não, eu não... Em momento algum me passou pela cabeça que podia ser ela, verdade. né? Sim. E a minha mãe tava do meu lado, né? Tipo, desliga, é um trote. Até então ela também não sabia quem que tava falando. E quando eu desliguei o telefone, ela perguntou quem que era. Daí eu falei o nome dela. Disse, ela tava falando que era minha mãe. Aí minha mãe parecia um fantasma. Assim, Ficou branca. Ficou branca, porque ela sabia. Sabia o nome, né? dela. E tá, pra mim, vida que segue, ela não falou nada. Ficou branca, imagina, deve ter paralisado tudo por dentro, né? Ela O coração na hora deve ter feito assim, ui. Ela não falou nada, e eu pra mim, vida que segue. E daí fui pra casa, de noite, daí na época eu tava com o meu marido, só que era meu namorado. E ele me ligou, ele disse, vem me buscar no trabalho. E a gente tinha uma moto. Aí eu comecei a pensar naquilo, sabe? Eu sou de espelhar, amor, não consigo dirigir. Começou a ficar um aperto, assim. E ele trabalhava perto ali, deles, tá, então eu vou a pé. E quando ele chegou em casa, eu comecei a contar toda a ligação pra ele. Daí ele assim, tá, mas quem que era? Eu disse, ela falou que era minha mãe. Aí, aquele momento, quando eu falei a palavra mãe pra ele, aí me caiu a ficha. Daí eu comecei a chorar, tipo, pode ser real. Pode ser real. Aí, como ela falou que tinha pessoas, que ela tinha contato com pessoas próximas a mim, eu pensei, eu vou ligar agora pra saber se é verdade. Mas ela tinha te dado o nome das pessoas? Sim. Tinha me dado o nome das pessoas, eu liguei pra ele, pra uma dessas pessoas, e ele falou assim pra mim, eu tava esperando a tua ligação. Aí tá, né? Respirei fundo. Aí ele me perguntou se eu queria conhecer ela. Quem era uma dessas pessoas? O Rude do Rudeville. Olha só. O Pedro. Aí ele perguntou se eu queria conhecer. Eu disse se já teve algum momento na minha vida que eu queria conhecer ela, né? Eu disse que nunca fez falta, porque eu tenho uma família que me ama muito, que me deu tudo que eu preciso, graças a Deus.
Seja condição financeira ou seja condição emocional. Gente, eu tô aqui quase querendo chorar. E só teve algumas situações da minha vida que eu pensava em conhecer ela ou ir atrás da minha família, do meu pai, da minha mãe, seja lá. Quando a gente vai no médico, que o médico pergunta: tem câncer na família? Tem isso na família? Não sei. A minha resposta era sempre: não sei. Eu sou adotada. Não sei, não tenho contato. Então, eram os únicos momentos Que te fazia remeter mais a... principalmente quando a gente fica mocinha, menina, Sim. que vai no ginecologista, que a ginecologista faz toda essa pergunta do histórico, né? E eu sempre ficava assim, não sabia, não tinha o que responder. Aham. Daí eu expliquei pra ele sobre o telefone, que eu fui muito grossa, que eu desliguei o telefone na cara dela, que se ele tinha contato com ela, que era pra ele pedir desculpas, que não era a minha Tu achou que era um intenção. trote, né? E que sim, daí eu iria encontrar ela. Aí Isso foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia, foi uma sexta-feira à noite. Eu desliguei o telefone, ele disse: não, eu vou entrar em contato com ela, ele falou, e daí depois a gente volta a se falar. Aí eu acabei indo pra cama e tal, o telefone tocou de novo lá em casa. E daí meus pais atenderam, eles só falaram que eu tava na cama, e daí ela ligou no sábado, de volta. Eu marquei um encontro, tal, pra próxima terça-feira, no caso foi. Só que eu pedi que meus pais fossem comigo. No caso foi só a minha mãe, né? Meu pai não foi. Porque eles também, meus pais biológicos, eles também não são mais casados, né? Cada um já seguiu sua vida. Mas ali a minha mãe foi comigo. Eu disse: mãe, eu não vou sozinha. Eu quero que você vá comigo, me acompanhe. No caso, o teu pai... O teu pai hoje, teu pai... Meu pai e minha mãe são casados. Meus pais biológicos, não. Daí, no caso, tu queria que teus pais fossem juntos? Isso. Aí foi só tua mãe. Foi só a minha mãe. Teu pai não conseguiu ir? Não, acho que naquele... Agora eu não sei te dizer porquê, mas acho que ele tinha compromisso, coisa que não dava, porque foi... Que foi também, assim, marcado de última Sim. hora, sabe? Aí tua mãe foi. E só que o meu pai, ele tinha muito medo. Imagino. Muito medo. Porque, assim, eu tenho mais 2 irmãos. Só que são 2 meninos. E eu lembro que meu pai falava que a minha menina ia embora. Ui. Eu disse: pai, não vou embora. Não vou. É só uma parte da minha história que eu tô conhecendo. Gente. Ai. Eu disse: não vou. Eu só vou conhecer só pra saber. Uhum. Mas a minha casa é essa, eu dizia pra ele. E coincidentemente, naquele mesmo ano, eu saí de casa. Fui morar com meu marido. Ui. Pra ele foi tipo como jogar um balde d'água em cima dele, assim, né? Mas tudo foi resolvido. Vai chegar a nossa vez. Vai chegar a nossa vez, os filhos vão sair de casa. É difícil. Aí a gente vai entender nossos pais. Aí lá naquele dia a gente marcou de se encontrar num lugar público, né? Porque a gente também duvida de tudo hoje em Sim, dia. né? Todo Vai cuidado saber, né? Todo cuidado é pouco, né? Aí foi eu e minha mãe. E meu irmão mais novo na época também foi. Daí chegamos lá, tava minha mãe tava com uma irmã minha. O meu irmão, a minha mãe biológica lá, né? Ela não estava com os outros filhos, só uma menina. E se encontramos, ela na hora já me reconheceu, eu não sabia Sim. quem era. Ela já veio me dar um abraço, ela chorou muito. Pra ti era um rosto estranho. Pra mim era um rosto totalmente estranho. Aí a gente conversou, ela explicou toda a situação, passou. E daí E pra mim aquilo não tava Fechando. encaixando, não tava fechando. Aí depois que ela falou toda a situação dela, ela perguntou se eu tinha alguma pergunta pra fazer. Aí qual foi a única pergunta que me passou pela cabeça? Tem doença na família? Era a única coisa que eu queria saber dela. Que é uma resposta que tu não teve a vida toda. Aham. Que já tinham me perguntado algumas vezes. E foi a única pergunta que passou na minha cabeça. Tem histórico de doença na família. Aham. Hoje a gente ri, assim, eu também. Mas na época, assim, a minha mãe do meu lado, ela até olhou pra mim, ela fez assim. Ai, gente, tô rindo nervoso, que eu tava querendo chorar. Mas enfim, tinha. Tinha? Tinha. Ela tem histórico de câncer e de problemas cardíacos, assim. Agora tu vai na ginecologista e te pergunta. Tu tem Agora as eu tenho as respostas. respostas. Eu quase já pedi a ficha médica pra ela, mas não fiz isso. Mas era a única pergunta que sempre quis ter a minha vida inteira e eu nunca tive. E ali agora eu tive a oportunidade. Aham. Na minha cabeça, tipo, eu era muito imatura, assim, 21 anos, mas
já era adulta, mas a gente não... Eu acho que tu era muito bem resolvida, assim, teu pai e tua mãe, né? Eu digo teu pai e tua mãe que te criaram, tua mãe e teu pai. Eles te Sim. deram uma base muito firme, né? Do que Sim. é o amor, o que é uma família, Não, sabe? eu nunca tive problema com isso. Mas, assim, tipo, em questão da pergunta ali, eu não tipo, imatura em não saber o que perguntar. Mas é que foi sem maldade, foi uma coisa que realmente tu queria saber. Era a única coisa que eu precisava saber dela, assim, na Checklist. época. Pera que eu tenho um checklist de perguntas. Até porque ela já tinha falado muita coisa, né? Tipo, digamos, hoje eu penso assim, eu podia ter perguntado por que eu fui parar no abrigo, mas isso ela falou, ela fez o relatório Sim. dela. Aí depois o que me faltou, ela não falou das doenças. Ai, meu Deus. E depois desse encontro, teve mais encontro? Como é que foi? Teve. A gente manteve contato por algum tempo. Aham. Ela foi no meu casamento. Depois daquele dia... Não, foi antes de eu encontrar ela, minha mãe daí em casa, ela me deu minha certidão de nascimento original. Aham. E daí ali eu consegui o nome completo dela, o nome completo do meu pai, Aham. né? E daí ali eu fiquei sabendo que ela não estava mais junto com o meu pai, os biológicos, né? Ela não estava mais junto, porque daí eu procurei eles no Facebook. Rede social, a gente entrega tudo. A minha mãe não tinha Facebook. Ela não tinha, eu não encontrei, daí eu não consegui ver o rosto dela pra depois saber quem que eu ia Sim. encontrar, né? Mas o meu pai tinha. E a solicitação dele já tava lá há um tempo. Solicitação dele de quê? De amizade pra mim. Ah, Só que eu não sabia quem era, eu não tinha aceitado. não saber quem é, né? Saber quem é, não é nem de Blumenau. Não mandou nem um recadinho? Oi, sou... Não. Tá, e daí tu conheceu ele também? Conheci, mas ele eu conheci, isso foi em 2013. 2013 foi que eu conheci, eu acho que era 2013. Mas eu fui conhecer ele só 2017. Na rede Bem social, tu viu ali, depois, anos depois, tu conheceu pessoalmente. Uhum. Que ele também não morava em Blumenau, né? Sim. Morava mais longe. Mas ele foi conhecer. E a minha mãe e meus irmãos, eles foram até no meu casamento. Aham. Em 2016 eu casei, eles foram. Mas aí depois disso, teve uns outros acontecimentos que me fez eu me afastar dela. Aham. Que ela acabou fazendo praticamente a mesma coisa, que ela se dizia tão arrependida comigo, que ela acabou fazendo a mesma coisa com outra criança. E daí eu não admiti. Com outra criança, tipo, ela engravidou de novo? Na verdade, é a irmã do marido dela. Aí eu não admiti, eu disse, não, isso pra mim não cola com os meus ideais, assim, o que eu aprendi, como eu fui, não acho certo. E daí eu acabei me afastando dela, sabe? Ela sabe. Mas a dos irmã do marido motivos. dela teve criança e deu pra adoção, alguma coisa assim? É que o marido dela, os pais faleceram e ele tinha uma irmã pequena. Ah. Aí a menina foi jogada de um lado pro outro, e daí acabou parando com eles. E ela dizia que ela só brigava com o marido por causa da menina. Aí acabou entregando ela pro juizado. Entendi. Aí eu pensava assim, gente, não, a menina já tá com 10 anos, aí fazer um negócio desse, assim, isso pra mim não... Eu acho que cada um pensa de um jeito, né? Pode ter gente que vai achar certo, melhor tá com outro do que com ela, também pode ser isso, né? Melhor tá com uma família que ela vá receber amor do que com eles Na verdade, ali. tu se sentiu no lugar da menina também. Só que daí eu comecei a pensar, né? Ela com 10 anos, quem vai pegar? Vai ser difícil? Ela já foi jogada de um lado pro outro, perdeu os pais. Se eu pudesse, eu tinha pego ela pra mim, né? Mas não há... Eu tenho amigas que é uma amiga que adotou um dia, na época acho que ele tinha 10, mais ou menos, e um de 1 ano, média, eram 2 irmãos. Ai, daí assim, daí aquilo pra mim foi a gota d'água, sabe? Eu não conseguia mais olhar pra ela da mesma forma. Apesar de que eu nunca olhei pra ela como mãe, né? Eu olhei Sim. como uma pessoa conhecida. Mas aí depois disso que daí eu fui encontrar o meu pai. Biológico. Uhum. Aí eu lembrei da solicitação dele no Facebook. Já tinha aceitado? Aí não, eu aceitei ele depois. Depois eu não tinha Depois de aceitado. conhecer. Aham. Aí a gente marcou, ele veio pro Blumenau, passou um final de semana aqui. E daí com ele eu tenho contato até hoje. É. Uhum. Hoje ele tá morando em Pomerode, veio mais perto. Uhum. Ele veio mais perto. Ele já tem outros filhos também ou não? Tem mais 2. Com a tua mãe biológica ou... Biológica só tem
Eu e mais um. Aham. Aí ela teve mais uma menina e ele teve mais um casal. Olha só. Ele é casado hoje? Hoje é casado. Tua mãe biológica também é casada hoje? É. Uhum. Ambos já estão bem resolvidos também. Espero que sim. Tipo, né? Eu não desejo mal pra nenhum dos dois. Eu só Aham. quero bem pra todo mundo. Não há por que eu Mas desejar mal eles pra foram, alguém. eu sempre falo assim, olhando com o lado dos bons olhos, né? A gente tem que sempre olhar com o lado dos bons olhos. Foram instrumentos pra tu estar aqui hoje e tu estar na vida da tua mãe e do teu pai. Eu digo assim, teu pai e tua mãe é Dona Isolde, teu pai, né? Eles. Acho que os outros foram pecinhas pra tornar a vida da tua mãe e do teu pai completa. Com os filhos, né? Adoção. Então, assim, que nem, tipo, não cabe eu a julgar, sabe? Eu tô bem. Eu não sei como eu estaria se eu não tivesse com eles, né? Então, eu tô bem, fui bem criada. Tanto, que nem eu disse antes, financeiramente, emocionalmente, principalmente emocionalmente. Porque eu nunca tive problema em relação a isso. Tem muita gente que questiona, tu sempre soube desde pequena. Se fosse meu filho, eu não contava. Sempre tem aquele negócio de, pai, eu não vou contar que meu filho é adotado. Aham. Eu não sei como é que seria se fosse. Daí tem muita gente que se revolta depois. Fica Chegou algum sabendo. momento que tu se revoltou? Não. Não? Depois que eu conheci a minha família, que daí, tipo, a minha mãe morava aqui em Blumenau, né? Aham. Como ela sempre teve contato comigo. E o meu irmão biológico, que é do meu pai e da minha mãe mesmo, né? Ele tem exatamente a mesma idade do meu marido. Exatamente a mesma idade. Os dois fazem aniversário no mesmo dia. Sim. Aí eu só passou assim pela minha No cabeça. mesmo dia. Eu pensava assim, meu Deus, já pensou se eu tô numa balada e fico com meu irmão? Tem histórias no mundo que... Porque assim, a gente São morava na casados. mesma cidade, a mesma idade. A gente Aham. podia muito bem se encontrar Sim. por aí, assim como eu encontrei meu Aham. marido. Aí meu marido brincava comigo assim, não, amor, tu não ia ficar com ele. Porque ele é igual tu, só que sem cabelo. Tu ia achar estranho. Ele é muito Oh. parecido contigo, tu não ia. Ô, Thaisa, qual mensagem que tu passa pras pessoas sobre ser filha adotiva ou sobre adoção? Ai, difícil. Difícil, não sei dizer assim. O que é importante numa família? Amor. Amor? Só, amor. Amor completa tudo, assim, ó. Por mais que meus pais trabalharam muito pra dar tudo que a gente precisa, nunca faltou amor dentro de casa, sabe? Meu pai e minha mãe sempre se respeitaram entre os dois pra poder criar a gente, sabe? Sempre a gente... Teu diálogo. No começo foi difícil, hoje em dia a vida é mais estável, mas no começo eles sempre estavam ali e, tipo, o que um ganhava, nem que seja uma balinha, Aham. o outro ganhava igual. Legal. A gente não era tratado de maneira diferente em momento algum, mesmo sendo filhos adotivos. Filhos. Filhos. Filhos, ponto. Terminamos mais um quadro de motivação. Se inscreve no canal aqui da TV Galega Oficial, ou Tamares Lisva, ou sempre aqui no 520 Claro Net. Obrigada, Thaisa. Eu que agradeço.